10 anos atrás, portais se abriram abruptamente em todo o mundo. Através desses portais, monstros começaram a emergir, desde feras monstruosas, demônios humanoides e até dragões fantasmagóricos. Felizmente, do lado humano, pessoas chamadas de despertos começaram a aparecer. São indivíduos que passam a exibir poderes sobrenaturais, seja magia, artes marciais ou outras habilidades sobre-humanas. Esses despertos tornaram-se os caçadores que caçavam os monstros, mas para o nosso protagonista isso não importa. Um jovem chamado Kang Jin-yong está apenas cuidando de sua vida quando um grande bloco de diamante atinge seu rosto, jogando-o contra as mesas e cadeiras da sala de aula. Sangue começa a jorrar da boca e da cabeça de Ji-yong, manchando o chão. 3 outros estudantes estão de pé sobre ele. Um adolescente de cabelo estranho que sorri de forma sarcástica, chamado Thor. Um que mastiga chiclete, chamado Sandman. E um adolescente de cabelo branco liderando-os, com um diamante flutuando diante de seu braço, chamado Crystal. Crystal chama Ji-yong de verme e ordena que ele se contorça. Nesta escola de especialização em despertos, Ji-yong é apenas um perdedor. A habilidade desperta de Ji-yong é regeneração, uma habilidade tão poderosa que deveria ser considerada de classe S. Infelizmente, para Ji-yong, sua versão de regeneração é extremamente indesejável. Toda vez que precisa se regenerar, a dor é insuportável. Ji-yong grita e se contorce no chão enquanto seu corpo tenta reparar o dano em seu crânio rachado. Enquanto isso, os valentões o atacam e riem enquanto ele se debate com a dor de sua cura. Nem sequer há provas do bullying deixadas depois que ele se cura. Assim, ele não tem outra escolha senão sentar-se em sua mesa e suportar o bullying. As autoridades, incluindo os professores ou a polícia, nada podem fazer. Na verdade, eles não vão fazer nada, porque, bem, indivíduos despertos de classe S com poderes fortes recebem tratamento especial do governo. Seus 3 agressores, com seus poderes sobre diamantes, eletricidade e terra, são todos considerados indivíduos de classe S. Após a escola, Ji-yong volta para casa, para a pequena loja em frente à sua casa. Sua mãe o cumprimenta calorosamente e lhe dá comida. Sua mãe é a única razão pela qual ele ainda frequenta a escola de especialização em despertos, apesar de todo o bullying. Seu pai morreu quando ele tinha 5 anos, deixando sua mãe sozinha para cuidar do restaurante decadente e suprir as necessidades da família. É por isso que, mesmo quando sua mãe pergunta como está a escola, ele precisa mentir, sorrir e garantir que está tudo bem. Uma vez que ele se formar, ele finalmente poderá se tornar um caçador e fazer sua mãe se aposentar. Ele deve conseguir se tornar um caçador de classe C com sua habilidade. Sua renda será pequena, mas pelo menos eles poderão viver em algum lugar melhor. Então ele e sua mãe finalmente poderão ser felizes. Era o dia 15 do mês, a data do aniversário de sua mãe. Foi também o dia em que tudo na vida de Ji-yong desmoronou. Ji-yong está em choque enquanto olha para o corpo inconsciente de sua mãe no hospital. Ela está com suporte de oxigênio. Uma cinta de pescoço sustenta sua nuca. As bandagens envolvem todo o corpo de sua mãe. Ele sequer consegue ver o rosto dela por causa dos curativos em sua cabeça. Os valentões de sua escola tinham espancado sua mãe até ela ficar em estado vegetativo. Um oficial do governo tenta explicar a Ji-yong que foi um acidente, mas Ji-yong sabe que não foi acidente. Eles conscientemente foram ao pequeno restaurante onde a mãe de Ji-yong o servia. Ao ver a aparência jovem da mulher, Crystal agarrou o braço de sua mãe e tentou paquerá-la. Ele tentou flertar com ela e mostrou que podia até criar diamantes, mas a mãe de Ji-yong simplesmente puxou o braço e o rejeitou. Infelizmente, ela acidentalmente esbarrou no celular de Crystal sobre a mesa, fazendo-o cair e quebrar a tela. A mãe de Ji-yong rapidamente pega o telefone, se desculpa e até oferece pagar pelo conserto. Mas o poder de Crystal sai do controle por causa da raiva, e diamantes emergem do chão, perfurando sua mãe e erguendo-a no ar. Foi só um acidente, o oficial disse. Foi coincidência que eles foram ao restaurante e que o poder de Crystal saiu do controle. Mas Ji-yong sabe a verdade. Ele sabe o poder do valentão e sabe que ele não saiu do controle. O sangue começa a escorrer pelo rosto de Ji-yong enquanto sua expressão se contorce de raiva. Ele cerra os dentes e com tanta força que eles se racham, se quebram e caem no chão em pedaços. Ele agarra seu pescoço e começa a rasgar sua pele. Sua raiva flui para fora em ondas intensas. No chão, o bolo de aniversário de sua mãe fica banhado em seu sangue. Enquanto isso, nas montanhas, nos arredores da cidade, os 3 valentões estão se divertindo depois da escola, brincando com seus poderes. Thor se preocupa se realmente é certo mandar uma mulher inocente para o hospital, mas Crystal o tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Afinal, eles são jovens o suficiente para serem protegidos pela lei, e além disso, são despertos com privilégios especiais. Quando Thor ainda expressa sua preocupação, Crystal o encara e o lembra de que não é a primeira vez que espanca alguém. De longe, uma voz de repente pergunta por que eles fizeram isso. A figura desconhecida marcha com raiva na direção deles, e finalmente o reconhecem como Ji-yong. Enquanto isso, os olhos de Ji-yong brilhavam de raiva, e ele grita novamente com os valentões, exigindo saber por que machucaram sua mãe. O rosto de Crystal se ilumina enquanto ele percebe de quem Ji-yong estava falando, e ele casualmente elogia a mãe de Ji-yong por ser jovem. Enquanto isso, lágrimas e muco escorrem pelo rosto de Ji-yong, que ainda
irradia raiva. Ji-Young avança em direção a eles, mas Crystal apenas levanta a mão e envia uma lança de diamante através do peito de Ji-Young. Ji-Young agarra a lança com ambas as mãos e a puxa, fazendo uma quantidade copiosa de sangue explodir para todos os lados. O buraco em seu peito se cura lentamente enquanto ele se contorce de dor por causa de suas habilidades em ação. Ele xinga os valentões e estava prestes a atacar novamente quando percebeu que Crystal havia criado centenas de lanças de diamante flutuando ao redor deles. Com um movimento de dedo, Crystal envia as lanças sobre Ji-Young. Apesar de ser perfurado pelas lanças, a raiva de Ji-Young ainda não se acalma, e ele rasteja em direção aos valentões. Crystal sorri com a persistência de Ji-Young e ordena que um de seus amigos, o adolescente de cabelo castanho, apelidado de Thor, ataque Ji-Young. Os olhos de Thor brilham e um raio desce dos céus, atingindo Ji-Young onde ele estava. Ji-Young cai de joelhos, fumegando do ataque e banhando o chão com seu sangue. Os valentões se aproximam de Ji-Young e estão prestes a sair, mas Ji-Young agarra o pé de Crystal. Crystal finalmente se irrita com Ji-Young e o atinge com seus punhos cobertos de diamantes. Ele soca o corpo de Ji-Young repetidamente. Querendo acabar com a dor, Ji-Young agarra um grande cristal bem diante de seu peito e se puxa para ele, perfurando sua garganta. Antes de morrer, somente se lembra de sua mãe, mas sua habilidade de regeneração entra em ação mais uma vez, e ele fica ofegante enquanto sua garganta se cura do dano da estaca. Deitado em seu provável e muito caro caixão de diamante, Ji-Young chega a uma conclusão miserável. Ele é totalmente impotente. No entanto, ele cerra os dentes e percebe que é assim que sua mãe provavelmente se sente agora. Eles dois não conseguem se mover e estão presos em seus próprios corpos. Ji-Young range os dentes mais uma vez e soca para cima. Ele vai sair, nada disso importa. Ele vai sair vivo. Ji-Young continua socando para cima, resistindo às suas lesões e à sua dolorosa habilidade regenerativa. Muito tempo depois, as montanhas nos arredores da cidade continuam tão pacíficas como sempre. Enquanto isso, a televisão na cidade transmite uma entrevista com alguns famosos caçadores de Rank S. O entrevistador até elogia seus 3 convidados, conhecidos por sua gentileza e trabalho voluntário. Os convidados explicam que sentem alegria sempre que ajudam aqueles que precisam, e ainda se sentem assim. Esses 3 convidados, ex-agressores de Ji-Young, haviam se formado e agora trabalhavam como caçadores de classe S, o melhor dos melhores. Na próxima pergunta, o entrevistador os questiona sobre um incidente do passado, quando machucaram um civil há 5 anos devido a uma explosão de habilidades. O líder dos 3 caçadores segura a cabeça com tristeza enquanto lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Ele narra como, quando ainda eram estudantes, ele não conseguia controlar bem suas habilidades e acabou machucando a mãe de seu amigo acidentalmente. Ele pediu desculpas ao amigo, mas não conseguiu alcançá-lo desde então. Eles estavam prestes a se desculpar novamente diante da câmera, quando a porta da sala da entrevista é arrombada e voa direto para os caçadores. Felizmente, Crystal consegue desviar a porta com seus braços, agora reforçados com diamantes. A plateia assistindo a entrevista se dispersa e grita ao ver a silhueta de um monstro em pé junto à entrada destruída. A cada passo do monstro, o chão se quebra. Crystal observa cautelosamente a figura imponente se aproximando, quando de repente um punho voa em sua direção. Em um flashback, vemos novamente Ji-Young em seu casulo de diamante, socando incessantemente o diamante acima dele. Ele não tem ideia de quanto tempo se passou, alguns meses, alguns anos, ele nunca saberá. Os diamantes à sua frente nem mostram arranhões com todos os seus socos, mas há uma coisa que ele percebeu: sua habilidade regenerativa era diferente das outras. As lesões contínuas desencadearam uma regeneração excessiva, e ele regenerou-se em uma pessoa mais forte. Olhando para seus nós nos dedos, ele vê os ossos espreitando. Seu exoesqueleto está começando a aparecer. Dentro daquela tumba por 5 anos, todo o corpo de Ji-Young lutava. Ele usava os pés, as costas e até a cabeça. Durante 5 anos, ele destruiu seu corpo inteiro e se regenerou. Ele só sentia dor, seu sangue espirrava, sua carne se rasgava, seus ossos se quebravam. A dor era toda a sua vida. E quando ele se regenerava, a dor era ainda pior que a morte. E ainda assim, Ji-Young continuou por 5 anos. De volta ao presente, o rosto de Crystal é esmagado por um pesado punho esquelético enquanto tenta reagir, mas é lançado contra a parede. Seus 2 parceiros, Thor e Sandman, não conseguem entender o que acabou de acontecer, nem quem é essa pessoa que está diante deles. Uma pessoa que mais se parece com um demônio do que um humano, com um exoesqueleto cobrindo todo o seu corpo e até metade do rosto mascarado por um crânio. A pessoa, Ji-Young, recorda as últimas palavras que esses agressores lhe disseram 5 anos atrás, quando disseram que ele poderia tentar matá-los quando conseguisse escapar de sua prisão de diamante. Agora, a raiva de Ji-Young ainda é tão intensa quanto antes, e ele os adverte de que finalmente saiu. No entanto, para os agressores, eles nem sequer se lembram dessa última interação com Ji-Young. Muito menos conseguem associar seu antigo colega fraco a esse monstro imponente à sua frente. Eles se entreolham perplexos, enquanto o Crystal se levanta atrás deles. Ele ordena
ordena que simplesmente matem o sujeito. Então Thor rapidamente invoca um relâmpago para atingir o inimigo. O raio resultante causa uma explosão massiva de poder e detritos, mas Ji-Yong consegue suportar o ataque. Faíscas de eletricidade ainda percorrem todo o seu corpo, mas ele sorri e avança contra Thor. Ji-Yong investe contra Thor com seus punhos, usando uma lâmina óssea que surge de seu antebraço para perfurar Thor. A arma afiada corta o pescoço de Thor, e sua cabeça decapitada voa pelo ar, ainda com uma expressão de choque. Crystal e Thor ficam atônitos com essa reviravolta chocante. Eles nem conseguem se mover enquanto o sangue do amigo se espalha sobre eles. Alguns segundos depois, quando o corpo de Thor atinge o chão, Sandman finalmente consegue reagir e usa seu poder contra Ji-Yeon. Pedaços de rocha, areia e terra convergem e envolvem Ji-Yeon, aprisionando-o e esmagando-o em uma bola de terra. Dentro de sua prisão terrana, Ji-Yong range os dentes mais uma vez e contra-ataca. Sua prisão explode em milhões de pedacinhos, e em um instante seu punho agora segura Sandman pela mandíbula, estourando a goma que parecia estar mascando há 5 anos. Sua mente entra em alarme pelo que está prestes a acontecer, enquanto Ji-Yong arranca sua mandíbula. Sandman cai no chão segurando o rosto brutalizado, enquanto Ji-Yong levanta o braço em forma de espada para acabar com o sofrimento dele. A lâmina desce sobre Sandman, finalmente pondo fim ao seu sofrimento. Mas Crystal ainda está atrás de Ji-Yong com os punhos prontos para esmagá-lo. Ji-Yong se vira para enfrentá-lo, mas isso só significa que o punho reforçado de Crystal atinge seu rosto. Mas ao contrário de antes, o crânio que encobre o rosto de Ji-Yong consegue perfurar as defesas de Crystal, e os punhos carregados de diamantes agora apresentam rachaduras. Vendo essa catástrofe, Crystal levanta a mão e inúmeras lanças de diamante aparecem novamente. Diferente de quando eram crianças, quando as lanças apenas cercavam Ji-Yong, dessa vez as lanças são tão grandes e numerosas que cercam todo o prédio. Crystal abaixa o dedo, e inúmeras lanças caem e convergem sobre Ji-Yong, transformando-o novamente em um alfinete humano. Crystal encara o corpo mutilado de Ji-Yong, mas para seu horror, os espinhos atravessando seu corpo começam a tremer enquanto Ji-Yong tenta se levantar novamente. Sangue escorre e pinga de todos os seus ferimentos, mas isso só torna Ji-Yong ainda mais ameaçador. Agora ele não só parece um demônio esquelético, mas também está coberto de sangue e encara Crystal com um olhar ameaçador. Crystal percebe que isso ainda não acabou e envolve todo o seu corpo em uma armadura protetora de diamante, com seus punhos transformados em enormes martelos de diamante. Ele ergue os martelos e começa a golpear Ji-Yong. Com cada soco nele, muitos ossos se quebram e o sangue se espalha por todos os lados. Ele lança uma sequência de golpes em Ji-Yong e termina com um golpe devastador na cabeça. No entanto, assim como naquela época em que eles eram adolescentes, Ji-Yong mais uma vez agarra o punho dele com a boca. Ele morde o punho e, diferentemente de antes, quando os dentes de Ji-Yong se quebraram, dessa vez foi o braço de Crystal que se despedaçou. Ele ficou horrorizado com isso, percebendo que não era mais invulnerável ao monstro inimigo. Ji-Yong morde com força o braço e rapidamente enfia sua espada esquelética no peito de Crystal. Crystal não conseguiu se afastar, já que Ji-Yong estava ainda mordendo seu punho, e ele só conseguiu gritar de dor com ambos os ataques. Numa tentativa desesperada de se afastar, Crystal toca o chão e invoca uma grande estalagmite de diamante, que brota e atravessa Ji-Yong. Isso leva a parar no ar, mas a mordida de Ji-Yong em seu braço ainda é tão forte que Crystal foi forçado a cortar o próprio braço. Segurando o que restou de seu braço, Crystal se afasta cambaleando da cena. Infelizmente para ele, uma ponta de diamante de repente o atravessa, forçando-o a cair. Ji-Yong havia lançado uma de suas próprias lanças contra ele. Ji-Yong caminha ameaçadoramente em sua direção, enquanto Crystal grita com toda a força para que ele pare. Claro, Ji-Yong não dá atenção e o submete a seu próprio ataque, cravando os inúmeros espinhos de diamante que ele mesmo havia criado contra ele. Crystal agora parece um alvo de almofada de alfinetes, e ele se pergunta com voz fraca quem é o monstro diante dele. Em resposta, Ji-Yong segura o crânio que cobre metade de seu rosto e o remove dolorosamente. Crystal finalmente vê o rosto inteiro e imediatamente se lembra de quem é essa pessoa diante dele. Era o fraco que eles torturavam quando eram adolescentes, e que eles chamavam incessantemente de verme. Metade de seu rosto agora pode estar cicatrizado sobre a máscara de crânio, mas essa pessoa é claramente verme. Ji-Yong não responde ao insulto, apenas levanta os punhos e acerta Crystal mais uma vez. Em seguida, ele o segura pelo pescoço e enfia sua espada esquelética através da boca dele e para fora da parte de trás de sua cabeça. Ji-Yong observa enquanto a vida lentamente desaparece dos olhos de Crystal. Após finalmente se vingar, a raiva esvai-se de Ji-Yong, e ele se levanta cansado. Ele observa ao redor e vê os 3
3 cadáveres brutalizados de seus inimigos, antigos agressores, todos caídos em sua poça de sangue. Todo o auditório estava destruído pela luta, e Ji-Young era o único sobrevivente em todo o edifício. O único movimento que ele consegue ver é o próprio reflexo nas poças de sangue. Acima dele, um céu cinzento espreita pelas ruínas do edifício, e uma torre de chuva começa a cair. Ji-Young cai de joelhos, olha para cima, para a chuva sobre ele e sente a água escorrendo por todo o corpo. Ele solta um grito angustiado e começa a chorar, pois após 5 anos de pura dor e sem sentido, ele não sabe mais o que fará a seguir. Algum tempo depois, Ji-Young agora está sentado no hospital, com um cobertor quente cobrindo-o. Ele estava olhando para a figura deitada na cama do hospital e não podia acreditar que sua mãe ainda estava viva. Em algum lugar sobre um céu azul claro, no meio da floresta, cintila um portal para outro mundo. Dentro deste portal, há uma caverna verde escura onde um grupo de caçadores está terminando de caçar monstros. Os 4 homens elogiam a garota do grupo, pois era a primeira vez dela indo tão fundo pelo portal, e mesmo assim ela contribuiu muito para a equipe. A garota agradece timidamente aos seus colegas por cuidarem dela, mas fica horrorizada ao notar que os 4 homens agora a cercam com um olhar maldoso e duro nos olhos. Os homens sorriem e dizem que estão muito mais gratos pela companhia dela e lembram-na de que ninguém sabe o que acontece dentro do portal. A garota treme de terror, mas o homem musculoso apenas restringe suas mãos e acaricia seu rosto. Ele diz que levará 1 mês para saírem de lá e está muito empolgado em passar esse mês com ela. O homem musculoso estava prestes a lamber o rosto dela quando, de repente, sua cabeça voa e rola no chão. Os outros ficam horrorizados com o ataque repentino e olham ao redor para ver onde e quem os atacou. Enquanto isso, a garota fica atônita ao ver que seu salvador é um monstro humanoide, totalmente revestido em um exoesqueleto, fazendo jus ao nome e à profissão de caçador. Os 3 lutadores masculinos responderam rapidamente à presença do outro monstro e o bombardearam com ataques. Um deles invoca várias bolas de fogo e o outro cria uma lança de escuridão. Enquanto o samurai brandia sua katana, os ataques de fogo e escuridão violentamente atingem Ji-Young, mas mal arranham seu exoesqueleto. O samurai também ataca e enfia sua katana no peito de Ji, mas para seu horror, a katana simplesmente se quebra. Ji contra-ataca em um flash, e o samurai é destruído. Os 2 caçadores masculinos restantes ficam horrorizados com essa reviravolta repentina. Eles não conseguem nem imaginar como um monstro tão forte como esse existe dentro do portal. Enquanto isso, Ji-Young simplesmente desliza sua espada pelos 2 homens e os decapita, restando apenas um, a garota. Ela está tremendo e chorando de medo diante do monstro. No entanto, o monstro apenas a observa. Ela limpa as lágrimas e agradece ao monstro por salvá-la, mas sua gratidão é interrompida quando sua cabeça é cortada de seu corpo. Ji-Young havia atacado uma última vez. Por que ele fez isso? Bem, para responder essa pergunta, precisamos voltar alguns dias atrás. Ji-Young ainda estava chorando no auditório diante das pessoas que matou, quando alguém de repente falou de longe. A voz lhe diz que o que ele fez foi incrível e pergunta como ele se sente agora que conseguiu sua vingança. A voz vinha de uma mulher loira parada na porta. Ele pergunta quem ela é, e ela se apresenta como Shin Jae-yeon, chefe da Associação de Caçadores da Coreia do Sul. Ji-Young pergunta como ela sabe sobre ele, e o que ela diz o choca. Ela estava observando desde o início, lá no incidente de 5 anos atrás. Ele percebe que Jae-yoon deve estar falando sobre sua mãe. A sua raiva explode mais uma vez. O auditório explode enquanto ele avança contra Jae-yoon. Ele estava prestes a perfurá-la, mas ela, sem demonstrar medo, apenas diz que pode salvar a mãe dele. Essas palavras pararam os punhos de Ji-Young pouco antes de ele atacá-la, e a onda de choque de seu ataque fez com que destroços e pedras explodissem pelo corredor. Ji-Young pergunta o que suas palavras significam, então ela esclarece que pode despertar sua mãe em coma, afinal ela é a única curandeira de Rank S no mundo. Ji-Young havia aprendido com seus erros, então pergunta como pode ter certeza de que ela é confiável. Jae-yoon dá uma risada amarga e informa que foi ela quem manteve sua mãe viva enquanto ele esteve preso debaixo da terra por 5 anos. Pensando nisso, Ji-Young pergunta o que ela quer com ele. Jae-yoon sorri e diz que atualmente há um problema com a situação mundial. Os caçadores que surgiram em vários países agora são fortes demais. A maioria das forças militares não é páreo para os caçadores, e há até caçadores mais fortes que forças nucleares. Graças a esses caçadores fortes, os monstros dentro dos portais foram em grande parte eliminados. No entanto, os portais ainda não desapareceram. Agora, sem monstros, os portais estão sendo usados como caminhos por diferentes países. As nações estão usando-os para travar guerras, e os soldados para essas guerras são os caçadores. Infelizmente, para eles, a Coreia do Sul não tem caçadores suficientes. Eles não conseguiram impedir os caçadores japoneses de invadirem, isso até que Ji-Young apareceu. Se a Coreia do Sul respondesse ao
o Japão com seus próprios caçadores, seria uma guerra total, mas um monstro atacando caçadores não deve ser um problema. É por isso que Jai está pedindo a Ji-Young para ser o monstro deles, tudo em troca de salvar sua mãe. Dentro do portal, o grupo de caçadores que Ji-Young acabou de eliminar foi o primeiro de suas vítimas japonesas. Era um belo dia de verão no Japão. No entanto, algo estava se formando dentro de um edifício de vidro em particular, a resistência oficial do primeiro-ministro. Lá dentro, o primeiro-ministro do Japão convocou o ministro da defesa para fazer algumas perguntas. O homem mais velho tem as mãos entrelaçadas diante de si e pergunta calmamente ao jovem ministro de defesa se há monstros fortes dentro dos portais. Quando o ministro da defesa responde negativamente, o primeiro-ministro então pergunta se há caçadores fortes na Coreia do Sul. O ministro da defesa respondeu novamente, não. O primeiro-ministro de repente bate o punho na mesa e exige saber por que seus caçadores ainda não tomaram a península coreana, se não há monstros ou caçadores coreanos em seu caminho. As veias em sua cabeça calva incham de irritação enquanto ele exige uma resposta de seu subordinado. Esse homem velho e ameaçador é Ryuzaki Judo, o homem que lidera o Japão como primeiro-ministro. O primeiro-ministro pede desculpas a seu superior e promete resolver a questão. Quando o primeiro-ministro Judo pergunta como ele planeja resolver, o ministro da defesa sorri e declara que ele mesmo cuidará disso. Esse jovem é o caçador número 1 do Japão e o ministro da defesa, Ikosai Kajiru, com sua capa simples, braceletes dourados e um único brinco, Kajiru não parece o caçador perigoso que ele realmente é. Uma única mecha de seu cabelo, branco em forma de lua, é exibida acima do resto do seu cabelo escuro, uma pista sobre seu estilo e técnica. Após a reunião, o ministro da defesa, Kajiru, ordena que sua secretária prepare sua espada. Ele vai sozinho dentro dos portais. Sua secretária comenta nervosamente que os caçadores que eles enviaram para dentro dos portais eram todos fracos, então seria prudente ele ir junto com outros. No entanto, Kajiru apenas para de andar e pergunta se ele parece o tipo de pessoa que precisaria de algo assim. Sentindo a aura perigosa dele, a secretária rapidamente se desculpa e prepara sua espada. Algumas horas depois, Kajiru havia passado pelo portal no interior do Japão e agora estava nas terras além. Ele está caminhando pela caverna onde os outros caçadores japoneses desapareceram, e ele se pergunta o que poderia ter acontecido com seus subordinados inúteis. Numerosos monstros fracos e pequenos o atacam, mas ele apenas passa por eles, cortando-os em pedaços com sua espada. Ele sabe que seus subordinados caçadores não poderiam ter morrido contra monstros fracos como aqueles, enquanto se pergunta o que possivelmente poderia estar dentro da caverna. Ele finalmente chega ao fim. Lá dentro, os corpos ensanguentados dos caçadores japoneses estão todos empilhados uns sobre os outros, e sentado em cima deles está um monstro esquelético humanoide. A fúria envolve Kajiru, e em um movimento rápido ele saca a espada da bainha e ataca o monstro. Para sua total surpresa, sua espada foi parada pela própria espada esquelética do monstro, presa à sua mão e seu antebraço blindado. Kajiru se sente insultado que esse monstro significante teve a audácia de bloquear sua espada, e ele desvia habilmente do ataque do monstro. Ele contra-ataca, socando o peito do monstro, criando alguma distância entre eles, e prepara sua espada para uma de suas técnicas. Em um movimento contínuo, ele utiliza uma de suas habilidades, Primeira Lua de Kajiru, e ataca novamente. Apesar de conseguir bloquear, o monstro foi lançado para trás pela força do ataque e cuspiu sangue. Kajiru ainda não terminou e libera sua segunda técnica, Segunda Lua. A energia pura liberada por sua espada atinge diretamente o monstro esquelético e o lança novamente contra a parede da caverna. Kajiru elogia a resistência do monstro por ainda estar inteiro e usa sua terceira técnica, Terceira Lua, para cortá-lo perto da parede. Desta vez, o monstro consegue desviar de sua espada e atacar com a sua própria. A espada esquelética está prestes a atingir Kajiru no pescoço e decapitá-lo, mas ele reverte despreocupadamente a situação, mudando a direção de sua katana e cortando o braço do monstro. O exoesqueleto do monstro é resistente, mas ele lhe diz que sua katana pode cortar até diamantes. Com isso, ele decapita o monstro esquelético, que cai no chão. Kajiru embainha sua espada enquanto se pergunta como os caçadores de elite de seu país perderam para algo assim. Ele estava prestes a ir embora, deixando o corpo e a cabeça decapitada de Ji-Young no chão da caverna. Os olhos de Ji-Young estavam vazios, como se ele estivesse realmente morto, mas por dentro, sua mente estava lembrando sua infância, especialmente seu pai. Seu pai sempre estava ocupado por causa do trabalho, mas era um homem muito caloroso e amigável. Ele sempre gostou disso nele. Um dia ele e sua mãe o receberam alegremente em casa, enquanto ele chegava do trabalho com uma caixa de frango frito. Ele correu pela rua para abraçar o pai, sem notar o caminhão que se aproximava. Seu pai largou o frango e veio correndo em sua direção também. A última coisa que ele viu de seu pai vivo foi ele o empurrando para trás, enquanto o farol do caminhão banhava seu pai em luz. Seu pai faleceu por causa dele. Com a morte de seu
seu pai, o negócio faliu e sua mãe acabou com uma dívida enorme. As mãos suaves de sua mãe tornaram-se ásperas de tanto lavar pratos e fazer serviços no restaurante em decadência. Quando ele perguntava à mãe se estava tudo bem, ela sempre sorria gentilmente e dizia que sim, mas todas as noites Ji-young sabia a verdade. Ele não conseguia dormir e as lágrimas escorriam porque podia ouvir sua mãe chorando silenciosamente ao seu lado. Sua mãe chorava, e tudo era por causa dele. Depois disso, ele percebeu que alguém como ele não deveria mais viver, e suas mãos trêmulas seguraram o estilete. Alguns minutos depois, sua mãe estava trazendo o jantar quando deixou a bandeja cair ao ver o que seu filho estava fazendo. Ji-young estava chorando, mas sorrindo enquanto segurava sua mão, ferida diante dela. Ele diz alegremente à sua mãe que talvez ele seja não desperto. Seu pulso cura-se lentamente, e a TV exibe uma entrevista com o caçador número 1 da Coreia, um cristal chamado Jong-gang. Ji-young abraça sua mãe e declara que, assim como o cara na TV, ele se tornará um caçador e os deixará ricos e felizes. Mas isso não foi o que aconteceu. Anos depois, sua mãe está em coma no hospital. Essa memória traz vida de volta a Ji-young. Ele também se recorda de sua conversa com Jae-yeon, onde ela lhe disse que o equilíbrio do mundo já estava quebrado. Muitas nações já foram conquistadas por caçadores. Atualmente, seu maior inimigo é o Japão. É por isso que eles queriam que ele se tornasse um monstro de seu país e caçasse os caçadores mais fortes do Japão. Enquanto ele acabava de lutar com um dos caçadores mais fortes do Japão, Kajiro tentava pensar em seu próximo movimento. Kajiro percebe distraidamente que usou muito tempo com um monstro esquelético e que provavelmente terá que ir à Coreia do Sul sozinho capturar mais. Enquanto isso, ele não nota que a cabeça decapitada de Ji-young está lentamente se movendo atrás dele e rastejando em sua direção. Ele só percebe quando Ji-young de repente morde sua perna, surpreendendo-o. Ao olhar para a cabeça que o ataca, Kajiro vê um novo esqueleto crescendo na cabeça e percebe que seu inimigo deve ter regeneração. Isso não faz sentido, já que ele já havia cortado a cabeça. Enquanto isso, Ji-young continuava mordendo a perna de Kajiro, provocando um grito de dor de Kajiro. Kajiro corta o rosto de Ji-young, escapando da mordida, e finalmente leva Ji-young a sério. Uma lua formando-se na testa de Kajiro. Seus olhos brilham como relâmpagos e a luz da lua reflete em sua espada. O símbolo da sua técnica ilumina o chão onde estão, e em um instante Kajiro desaparece. Ji-young só consegue sentir os rastros de Kajiro correndo ao seu redor. Kajiro ativa seu ataque mais poderoso, Kajiro Fatal 12ª Lua, e as inúmeras silhuetas de Kajiro atacam Ji-young simultaneamente. Ji-young não consegue reagir, pois seu corpo inteiro é destroçado pela katana de Kajiro. A pressão e as ondas criadas pela técnica foram tão poderosas que os cortes reverberaram pelo túnel e pelo portal. Os cortes saíram do portal de volta à terra, e toda a encosta da floresta foi devastada pelo ataque. Do outro lado do portal, dentro da caverna, o teto foi esculpido em padrões de lua, e o chão foi cortado em pedaços. Enquanto isso, Kajiro caminha trêmulo após o ataque devastador, ainda suportando o ferimento no tornozelo. Ele percebe que talvez precise de cura quando, de repente, um espinho de osso atinge sua outra perna. Ele ri nervosamente enquanto, atrás dele, a mão esquelética de onde o espinho emergiu aponta trêmula em sua direção, ligada a mão esquelética a um esqueleto destruído, mas ainda ameaçador, tentando rastejar em sua direção. Kajiro treme com um ataque e a percepção de que Ji-young ainda está se regenerando. Ele não consegue acreditar que Ji-young ainda está tentando lutar, apesar da grande diferença de força entre eles. Ele empunha sua katana mais uma vez e avança contra Ji-young com um grito. Alguns dias depois, o portal no interior do Japão está cercado por vários caçadores. Os caçadores de elite do Ministério da Defesa estão todos lá. Na frente, com os braços cruzados, está o próprio ministro do Japão, Judo. Ao seu lado, o secretário de Keiju, perguntando ao primeiro-ministro se eles realmente precisam de tanto poder de fogo. O primeiro-ministro Judo responde que já se passaram 3 dias desde que Keiju entrou. Como ele ainda não voltou, eles precisam verificar. Afinal, Keiju ainda é o caçador número 1 do Japão. De repente, seu discurso é interrompido quando uma cabeça rola para fora do portal. Era a cabeça de Keiju. Então, um monstro esquelético sai do portal e entra no próprio Japão. Judo fica chocado com essa reviravolta, mas sua cabeça é brutalmente separada do corpo. Enquanto isso, de volta à Coreia do Sul, uma conversa também ocorre na sede da Associação de Caçadores da Coreia. Um subordinado diz a Jae-yoon que desde que Ji matou o filho de Jong-gang, seria ruim se ele descobrisse. Ainda assim, é motivo suficiente para enviar Ji ao Japão? Jae-yoon sorri e responde ao subordinado se ele não está nem um pouco curioso. Quem venceria? O eternamente regenerador Ji ou o caçador mais forte do Japão? No Japão, a cabeça do primeiro-ministro Judo se reanexa ao corpo, e seu punho em chamas de repente soca Ji-young ao chão. O soco causou uma explosão tão grande que parecia que um cometa havia caído exatamente sobre os dois combatentes. Ji-young agora está inconsciente no chão, com Judo em pé sobre ele, com lava escorrendo de seus punhos e queimando buracos em suas roupas. Afinal, Judo não é apenas o primeiro-ministro do Japão, ele também é um caçador de rank SSS e o número 0 do Japão. Sua cabeça causa
alva estava em chamas de raiva, enquanto o corte em seu pescoço já havia se curado milagrosamente, graças à sua natureza de magma de seu corpo. Enquanto isso, Ji, diante dele, derrotado e atônito pelo ataque singular, mas poderoso do Ministro Judo. Vamos voltar 3 anos no tempo. Naquela época, a maioria dos monstros dos portais havia sido derrotada, restando apenas os caçadores. Aqueles que se salvaram no mundo, como os seres mais poderosos, passaram a ser temidos pelas pessoas ao redor do mundo. Alguns países até tentaram eliminá-los, mas isso não deu certo por razões óbvias. Os caçadores ou fizeram acordos com suas nações para coexistir ou assumiram o controle, cada um encontrando sua maneira de tomar o poder. O Japão foi um dos países que acabou sob o domínio de um caçador. A razão era simples: o primeiro-ministro Ryuzaki Judo era um caçador de rank SSS. Ele já era agressivo antes de despertar, e após o sistema de caçadores surgir, ele planejava dominar a Coreia do Sul também. Mas seus planos encontraram um obstáculo quando um monstro, nosso protagonista, entrou na cena. Mesmo após aquele soco devastador, Ji-Yong regenerou-se, voltando ao seu estado anterior. Quando ele levantou novamente, os caçadores que tinham chegado com o primeiro-ministro atacaram com confiança. Um deles brandiu sua arma, tentando decapitar Ji-Yong, mas acabou sendo decapitado ele mesmo. Outro caçador teve o rosto esmagado contra o chão. O primeiro-ministro e seus caçadores só podiam assistir, horrorizados, enquanto Ji-Yong permanecia de pé diante deles, completamente inabalado. A raiva deles aumentou, e o primeiro-ministro ficou ainda mais agressivo. Ele os impediu, deixando claro que quem se movesse de lugar seria morto por ele pessoalmente. Suas palavras passaram no ar, deixando todos em silêncio atordoado. Quando Ji-Yong marchou em sua direção, a cena mudou para um dia frio, com a neve caindo suavemente. Era um flashback de quando o primeiro-ministro japonês encontrou um jovem menino tremendo nas ruas, quase congelado. Ele perguntou ao menino o que fazia ali, mas a criança não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o primeiro-ministro e perguntou quem ele era. Ao fundo, televisores transmitiam o rosto do primeiro-ministro, mas, surpreendentemente, o menino parecia não reconhecê-lo. Foi então que Ryuzaki disse à criança para ir com ele, afirmando que estava frio demais para ficar do lado de fora. Ele acolheu o menino e, enquanto caminhavam, Ryuzaki perguntou seu nome. O menino respondeu, Kajiru. Esse era o mesmo Kajiru que Ji-Yong havia matado dentro do portão. Ver a cabeça de seu filho mais querido levou o primeiro-ministro a uma fúria descontrolada. Num piscar de olhos, ele desferiu um soco que lançou Ji-Yong para longe. Mas Ryuzaki não havia terminado. Ele seguiu com uma barragem incessante de socos ardentes, cada um mais devastador que o anterior, até que a cabeça de Ji-Yong foi completamente destruída. Enquanto Ji-Yong caía para trás, com o cérebro e o crânio despedaçados, Ryuzaki liberou um poder aterrador que queimou e obliterou tudo à sua frente. Ji-Yong foi reduzido a nada além de um monte de ossos, e todos elogiaram o primeiro-ministro por seu desempenho incrível, exatamente o que esperavam dele. Ryuzaki estendeu a mão para pegar a cabeça de seu filho, mas antes que pudesse alcançá-la, seu filho recompôs-se, mesmo depois de ser reduzido a ossos e poeira. O menino estava inteiro novamente. Os olhos do primeiro-ministro se arregalaram de choque, e sua mente voltou para o passado. Ele viu incontáveis corpos mortos de outros caçadores, todos assassinados pelo mesmo garoto, Kadru. O primeiro-ministro havia se desculpado naquela época por fazê-lo realizar um trabalho tão sujo, mas Kajiru havia o tranquilizado, dizendo que estava tudo bem. Ryuzaki estava apenas feliz por o Japão finalmente estar sob seu controle e mencionou seus planos de dominar também a Coreia do Sul e a China. Ele havia alertado Kajiru de que ele poderia morrer na próxima vez e ofereceu-lhe uma saída, caso não quisesse continuar lutando. Mas Kajiru rapidamente lembrou a Ryuzaki que ele o havia acolhido quando estava morrendo no frio, então pretendia retribuir essa dívida pelo resto de sua vida. Havia apenas uma coisa que ele pediu ao primeiro-ministro. Ele queria chamá-lo de pai. O primeiro-ministro chamou de mente fechada e disse que era evidente que ele já era seu filho. De volta ao presente, a atmosfera tornou-se insuportavelmente tensa. O chão sob os pés de todos transformou-se em lava, alimentada pela raiva incontrolável do primeiro-ministro. Uma caçadora com poderes de gelo rapidamente congelou o chão sobre ela, desesperada para evitar ser queimada pela lava escaldante. Ela gritou para o primeiro-ministro que havia perdido completamente o controle. Ele não parecia mais humano. Em vez disso, parecia uma criatura aterrorizante feita de fogo, derretendo tudo ao redor como manteiga. Apesar da cena aterrorizante, Ji-Yong permaneceu tão calmo como sempre. Ele avançou com confiança enquanto a montanha próxima se transformava em um vulcão, prestes a entrar em erupção. De repente, ele entrou em erupção, e o primeiro-ministro completou sua transformação. Ele havia se tornado uma entidade monstruosa de puro magma, pronta para incinerar tudo e todos ao redor em nada. Com um único gesto, Ryuzaki liberou chamas escaldantes que começaram a incinerar Ji-Yong. Sua carne queimava, mas ele ainda se movia em direção
traição ao primeiro-ministro. Em resposta, Ryuzaki convocou mais magma da terra, que começou a queimar os ossos de Ji-Young. O caos irrompeu quando os outros caçadores fugiram em pânico, desesperados para salvar suas vidas. O calor intenso e o poder destrutivo transformaram toda a montanha em um vulcão maciço coberto de lava. Finalmente, Ryuzaki começou a se acalmar, observando em silêncio enquanto Ji-Young era engolido pela cratera do vulcão que ele havia criado. Mas apesar de ser consumido pela lava, a mente de Ji-Young permaneceu focada em alcançar Ryuzaki. Sentindo que não havia acabado, o primeiro-ministro chamou por Hanan, a mulher com poderes de gelo. Ela rapidamente apareceu, retirou sua luva e começou a resfriar a superfície da lava, formando uma camada sólida para prender Ji-Young abaixo dela. À medida que a superfície endurecia, Ryuzaki deu um adeus final a Ji-Young, dizendo-lhe para derreter para sempre sobre a lava. A cena então muda para a Coreia do Sul, na guilda Jangwon. Lá uma mulher estava fazendo o possível para curar um caçador específico. Esse era o mesmo caçador que havia incomodado a mãe de Ji-Young e acabou completamente espancado. No entanto, parecia que ele não havia morrido ainda, pois de repente abriu os olhos. A situação na montanha finalmente acalmou-se. O primeiro-ministro disse a seus caçadores que apenas os de mais alto rank deveriam permanecer, enquanto os outros deveriam retornar. Todos concordaram. Enquanto isso, a mãe de Ji-Young atravessou a camada solidificada da lava derretida, empurrando-a violentamente para o lado. Ele pensou consigo mesmo sobre como aquelas pessoas estavam tratando a lava como um grande problema, enquanto para ele era apenas uma cócega. Dentro de um portão de sangue, ele havia experimentado o calor dezenas de milhares de vezes mais intenso. Caso você não esteja familiarizado, os criadores deste quadrinho mudaram a história de origem dos poderes de Young na nova e oficial serialização. Nesta versão, ele é preso dentro do portão de sangue, onde sofreu torturas pelos monstros lá dentro. Pessoalmente, eu preferia a história antiga, onde ele era aprisionado no subsolo espinhoso para justificar a origem de seu superpoder, já que isso alimentava sua vingança. E você? Qual versão você mais gostou? Fique à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários. Apesar de esse fogo significar pouco para ele, a dor ainda era insuportável como sempre. Ainda assim, ele precisava resistir. Eventualmente, Ji-Young rompeu a espessa camada de lava seca, deixando Hanan completamente atônita. Ela não conseguia acreditar no que via, enquanto ele literalmente rastejava do que parecia ser as profundezas do inferno. O primeiro-ministro estava certo de que as coisas estavam prestes a ficar sérias, então disse a Hanan para reunir os outros caçadores e encontrar um lugar seguro para se esconder. Ela olhou para Ji-Young e entendeu por que o primeiro-ministro estava tão nervoso. Em seguida, o primeiro-ministro pulou direto no vulcão, aterrissando bem na frente do nosso monstruoso protagonista. Hanan observava Ryuzaki com uma expressão preocupada no rosto. A cena então mudou para o passado, no Japão, onde Hanan tinha conhecido o primeiro-ministro porque ele estava se esforçando tanto, lembrando de que a regeneração de magma não era infalível. O primeiro-ministro havia respondido que entre as 4 grandes nações, Estados Unidos, China, Rússia e Japão, o Japão era o mais fraco. Ele temia que, se não conseguissem absorver a Coreia do Sul, o Japão não sobreviveria. Hanan apertou fortemente o braço musculoso dele, tentando confortá-lo, lembrando que muitos dos seus caçadores morriam no processo. Mas o primeiro-ministro deixou claro que estava disposto a lutar pessoalmente, se necessário, pronto para sacrificar seu próprio corpo para proteger seu país. De volta ao presente, com aquela determinação, o primeiro-ministro socou o chão com tanta força que Ji-Young foi arremessado para trás pela força do impacto. Ele então carregou seu punho com um imenso poder e desferiu um soco de magma tão poderoso que Ji-Young foi jogado contra a parede do vulcão, rachando-a. Ho achou que ele era um Akainu de One Piece. No entanto, o primeiro-ministro não parou, continuou seu ataque ardente e implacável. Enquanto Ji-Young era arremessado, ele conseguiu recuperar o equilíbrio, mas o primeiro-ministro liberou uma segunda onda massiva de fogo. As chamas o atingiram, cortando as mãos de Ji-Young e lançando seu corpo pelos ares. O primeiro-ministro não diminuiu o ritmo. Ele saltou no ar e caiu como um meteoro, fazendo a montanha inteira tremer com o impacto. Enquanto isso, Hanan se reagrupou com os outros caçadores e relatou urgentemente que o primeiro-ministro havia ordenado uma evacuação. Apesar do perigo, ela declarou que ficaria para apoiá-lo. No entanto, os outros caçadores recusaram-se a seguir sua ordem. Pediram desculpas a ela e insistiram que não abandonariam o primeiro-ministro, pois lhe deviam muito por toda a ajuda que ele lhes havia dado. Estavam preparados para dar suas vidas para protegê-lo até o fim. Foi então que a chamaram de esposa do primeiro-ministro. Como nota, foi provavelmente uma boa decisão atualizar a aparência do primeiro-ministro de um homem velho e corpulento para uma versão mais jovem. A ideia de ele ter uma esposa que parecia ser sua filha poderia ser estranha. Além disso, ele agora exalava uma aura
mais paterna. No coração do vulcão, a batalha continuava. Ryuzaki empurrava Jeong implacavelmente cada vez mais fundo nas profundezas do magma. Em certo ponto, o corpo inteiro de Jeong foi incinerado, reduzido a nada. Ryuzaki ficou sozinho na profunda piscina de lava. Hana e os outros caçadores japoneses voltaram para ajudar. Como esperado, ele começou a regenerar, e Ryuzaki o notou acima. Jeong logo rastejou para fora do vulcão novamente. Ryuzaki tentou detê-lo, mas de repente Jeong saltou em direção a Hana. Jeong segurou sua mão congelante, e imediatamente ele começou a congelar também. Apesar disso, ele a arrastou para dentro do vulcão com ele. Os outros caçadores rapidamente pularam no vulcão para se juntar à batalha e salvar Hana. Ryuzaki não perdeu tempo. Em um instante, ele preparou um contra-ataque devastador. Com sua mão em chamas, cortou o braço de Jeong e puxou sua esposa para perto, tentando protegê-la. Mas Jeong conseguiu cortar a cabeça de Ryuzaki no processo. Embora a cabeça começasse a cair, ele permaneceu conectado ao corpo graças aos poderes de magma de Ryuzaki. Jeong aproveitou a oportunidade. Ele agarrou a mão de Hanan, aquela com a habilidade de congelar qualquer coisa com o toque. Os caçadores japoneses tentaram deter Jeong, no entanto, chegaram tarde demais, pois ele forçou Hanan a tocar na cabeça de seu marido. Nesse momento, o corpo congelado de Jeong foi despedaçado pelos outros caçadores, seu corpo se quebrando e sua cabeça caindo. Os outros caçadores correram até Hanan, perguntando se ela estava bem, mas seus pensamentos estavam apenas na condição de seu marido. Lágrimas encheram seus olhos quando perceberam que havia congelado a cabeça do próprio marido antes que ela pudesse se reconectar ao corpo. Para piorar, Jeong pisoteou a cabeça congelada de Ryuzaki, despedaçando-a. Uma onda de desespero tomou conta deles ao perceberem que o monstro ainda estava vivo. No momento seguinte, Jeong avançou com uma velocidade incrível, cortando tudo em seu caminho. Hana só podia assistir um horror enquanto seus camaradas caíram ao seu redor como moscas mortas. Finalmente chegou sua vez. Seus olhos começaram a se fechar ao sentir que sua morte se aproximava. Nesse breve momento, memórias de seu tempo com o marido inundaram sua mente. Momentos cheios de alegria e amor, mas essas memórias felizes se distorceram em um pesadelo. Ela abriu os olhos e viu como perdeu tudo o que lhe era querido. Ela notou Jeong olhando fixamente para ela, e com o desespero consumindo sua mente, instintivamente estendeu a mão para tocar sua própria cabeça. Naquele exato momento, ela se congelou completamente, encerrando sua vida tragicamente, bem na frente de seu marido. Membros estavam espalhados por toda a parte, e ninguém havia sobrevivido, exceto o único sobrevivente, nosso garoto. Ele finalmente saiu do vulcão e decidiu que era hora de voltar para a Coreia. A cena então transicionou para a Coreia do Sul, dentro da sala de armazenamento de Manustone da guilda Jeongang. Lá, Tsu, o mesmo cara que todos adoram odiar, estava se esforçando para ficar mais forte. Uma mulher cujo nome ainda era desconhecido o alertou para não exagerar, lembrando de que ele era o único que ainda tinha mana. Esse era o motivo de ele ter sobrevivido por pouco, enquanto seus amigos morreram depois que Jeong os transformou em sashimi. Tatsu reconheceu a dura realidade. Ele admitiu que se lembrava de tudo claramente. Mais do que isso, lembrou-se de como o garoto que ele costumava intimidar na escola escapou do portão de sangue e matou ele e seus amigos. Parecia que os poderes de Tatsu também haviam mudado. As pedras que ele costumava invocar, que antes eram azuis, agora brilhavam como um vermelho profundo. Foi então revelado que ele havia se tornado o mestre da guilda Jeongang e agora era um caçador de rank S, motivado por vingança contra Jeong. Ele ordenou à mulher que liberasse o selo que o restringia. Algum tempo depois, a mulher apareceu completamente exausta, ofegando enquanto tentava recuperar o fôlego. Apesar da fadiga, ela trouxe a boa notícia: o selo havia sido quebrado, e ele estava agora livre para liberar seus poderes aterrorizantes. Tatsu ordenou que ela reunisse os membros da guilda Jeongang imediatamente. Assim que todos se reuniram no salão da assembleia, ele se posicionou no palco enquanto todos abaixaram a cabeça em respeito. Alguns expressaram incredulidade por ele ter sido dado como morto, mas agora que estava vivo, graças ao vice-mestre da guilda, estavam ansiosos para seguir cada uma de suas ordens. O chefe da equipe de inteligência de Jeongang, um caçador de rank S chamado Han Kyung-chan, relatou ao seu mestre que Jin-yong estava se movendo para o portão após o massacre no Japão. Antes que Kyung-chan pudesse dizer mais, Tatsu se impacientou e simplesmente ordenou que matassem aquele desgraçado. Kyung-chan reconheceu a ordem, jurando em suas vidas que toda a equipe de inteligência cumpriria o comando. Mas assim que terminou seu juramento, Tatsu cortou a cabeça de Kyung-chan, deixando os outros membros atônitos. Enquanto segurava a cabeça decepada de Kyung-chan, Tatsu lembrou a todos que Kyung-chan havia sido vice-presidente da Associação de Caçadores da Coreia. Como ele havia absolvido a Associação de Caçadores da Coreia 3 anos antes, Jeongang pôde dominar e governar a Coreia do Sul. Tatsu recordou que a habilidade de Kyung-chan era uma telecinese de classificação S, e usou a mesma habilidade para matar outro homem, retorcendo seus membros até decepá-los. O corpo explodiu, espalhando sangue por todos os lados. Algum tempo depois, a mulher que curou Tatsu perguntou-lhe se era necessário remover o selo.
matá-lo, já que sua habilidade era amaldiçoada. Todos sabiam sua resposta. Era a melhor escolha. No momento presente, ele começou a matar todos no alcance de sua visão. Foi uma carnificina brutal. Os membros da guilda correram para salvar suas vidas, mas foi inútil. Tatsu matou todos os 1528 membros da guilda e observou seus poderes em si mesmo. Ele estava perdendo o controle enquanto absorvia a energia esmagadora. A mulher mergulhou em desespero, perguntando por que ele precisava fazer aquilo. Foi então que Tatsuya lembrou que Ji Yong havia matado o primeiro-ministro do Japão, que tinha classificação S. Ele acreditava que mesmo após absorver todos esses caçadores, ainda não seria suficiente para lutar contra Ji Yong. Ele estava determinado a matá-lo a qualquer custo e planejava ir para a Rússia para ganhar ainda mais poder. A cena mudou para um porto, onde uma mulher deu boas-vindas calorosas a Ji Yong quando ele saiu do portão. Em seguida, a cena cortou para o hospital, onde a mãe de Ji Yong estava internada. Descobrimos que Yoo-min, presidente da Associação Coreana, havia iniciado o procedimento para curá-la. Para ser honesto, esta versão da presidente da Associação Coreana é melhor. Além disso, Lee Yoo-min tinha um pacote melhor e mais energia maternal. Quem você prefere? Yoo-min usou sua habilidade de cura de classificação S para restaurar as células danificadas uma por uma, canalizando sua mana no processo. Ele realizava esse procedimento na mãe de Ji Yong todos os dias. Como consumia muita mana, levaria algum tempo para ela, mas Yoo-min estava confiante de que poderia salvar a mãe de Ji Yong. Depois de terminar sua sessão de cura usual e sair do quarto, ele mencionou que se continuasse fazendo isso todos os dias, a mãe dele acordaria na próxima semana. Yoo-min então desabou no chão, extremamente exausta, pelo uso de seus poderes, e Ji Yong percebeu que isso estava lhe custando uma quantidade enorme de mana. Curioso sobre por que arriscava sua saúde por isso, Yoo-min agarrou sua mão enquanto suava profusamente. Ela insistiu que Ji Yong tinha que sobreviver a todo custo. Naquele momento, uma energia verde começou a brilhar enquanto ela segurava sua mão, mas Ji Yong rapidamente puxou sua mão de volta. Yoo-min pareceu perceber algo. A monstruosidade de Ji Yong havia progredido significativamente dentro dos portões de sangue. Ela revelou que desde que os portões apareceram pela primeira vez, 15 anos atrás, todos os outros portões estavam se transformando lentamente em portões de sangue. Como Ji Yong havia escapado de um dos portões de sangue vermelho, a mudança começou a acelerar mais do que o esperado. Como resultado, todos os portões do mundo estavam se transformando em portões de sangue, e a mana que fluía deles estava lhe dando força. Em termos de fluxo de mana, se um portão comum era um buraco, então um portão de sangue era uma passagem conectada a algo a mais. E esse algo estava vindo atrás dele, especificamente estava procurando por Ji Yong. Enquanto isso, na cidade, criaturas aterrorizantes começaram a surgir desses portões vermelhos, e tudo desceu ao caos quando todos começaram a perder a sanidade. Era um massacre por toda parte. O homem até desistiu de fugir enquanto várias criaturas de aparência assustadora se aproximaram dele. A cena mudou para o gabinete do presidente da Coreia do Sul. Todo o prédio presidencial estava coberto por um escudo e dentro dele o presidente estava em pânico. Ele exigiu saber por que a guilda Jonggang não estava respondendo. Seu assistente explicou, de forma sombria, que a guilda havia sido aniquilada. O presidente arfou, incrédulo, e perguntou o motivo. O assistente admitiu que não tinha certeza e sugeriu que pedissem ajuda ao exterior. No entanto, o presidente rejeitou a ideia, dizendo que seria como convidar o desastre. Ele insistiu que seu assistente declarasse lei marcial primeiro. O assistente respondeu que o exército não podia fazer nada contra aqueles monstros. O presidente o lembrou de que fazer algo era melhor do que não fazer nada, especialmente porque a guilda Jonggang não era seu único bastião. Ele explicou que eles também tinham outros caçadores que pertenciam à segunda guilda mais forte da Coreia, a guilda Dosad. Um deles era um ranqueado A chamado Wujin, e a outra era uma mulher conhecida como Sihi, que também era uma Aran. Em seguida, havia a terceira guilda mais forte da Coreia, a guilda Vinil. Seu melhor ranqueado A era um homem chamado Vinilman, enquanto a mulher era uma atiradora de feijões, conhecida como Asp por Woman. Quanto à quarta guilda de Sho, era a guilda de Yanhak, que tinha um ranqueado A chamado Yanhak e outro ranqueado A chamado Junyong. Esses caçadores já estavam trabalhando juntos para lutar contra os monstros aterrorizantes que surgiram dos portões. No entanto, parecia que introduzir esse grupo de personagens secundários foi uma perda de tempo. Esses caçadores já haviam sido derrotados e esmagados apenas com um golpe da mão do monstro. De longe, Ji Yong observava tudo e se perguntava se os monstros apareceram por causa dele. Yoo-min, que estava ao seu lado, perguntou o que ele faria. Nesse momento, ele avistou uma garota na estrada, prestes a ser esmagada pela mão de um monstro gigante, assim como todos os outros. Surpreendentemente, Ji Yong cortou o monstro ao meio e salvou a donzela em perigo imediatamente. Parecia que Yoo-min finalmente obteve sua resposta à pergunta que havia feito a Ji Yong sobre suas intenções. Ji Yong então lembrou de como morreu dentro do portão de sangue e como a mana tentou transformá-lo em um monstro. Ele mal conseguiu suportar e pensou que havia ganho uma habilidade anormal de regeneração. No entanto, descobriu que não tinha realmente poderes
de regeneração. A mana simplesmente não deixaria morrer até que ele se tornasse um monstro completo. Frustração encheu seu coração ao recordar como tentava viver uma vida pacífica após cuidar de sua mãe. Agora esses monstros estavam interferindo em sua vida. Ele agarrou um dos monstros e despedaçou, pedindo que o deixassem em paz. Enquanto ele despedaçava o monstro, a cena mudou para um lugar onde todos os portões vermelhos estavam conectados. Lá dentro, uma voz perguntou se Jin Yong era o responsável pela fissura. Essa voz curiosa pertencia a uma criatura aterrorizante e morta-viva, apenas ossos e sem carne, sentada em um trono sinistro feito de ossos. De volta à Coreia do Sul, alguns minutos antes, Jin Yong havia jurado matar todos os monstros e ordenou que uma mulher continuasse curando sua mãe em um lugar seguro. Yumin prometeu fazer isso e disse que protegeria a mãe de Jin Yong no bunker subterrâneo da associação. Ela pediu a ele que lutasse com força em troca. No presente, Jin Yong estava massacrando os monstros à vista e percebeu que eles pareciam familiares. Eram os mesmos que ele havia enfrentado no Portal de Sangue muitas vezes ao longo dos últimos 5 anos. Ele se lembrou de que havia um limite para quantos monstros poderiam sair de um portal, já que toda a atividade pararia após um tempo. Ele já havia matado todos os monstros por enquanto, e se continuasse, poderia finalmente viver feliz com sua mãe. No entanto, seus pensamentos esperançosos foram interrompidos quando algo atravessou sua cabeça. Ele não pôde evitar soltar um palavrão. Soldados então apareceram com armas e tanques, disparando tiros contra Jin Yong. Eles se perguntavam se Jin Yong era a pessoa que procuravam. Jin Yong percebeu que eram soldados. Um soldado afirmou que Jin Yong não havia matado pessoas, apenas monstros. No entanto, o comandante não se importava muito com isso e exclamou que Jin Yong era a causa de todo esse desastre que estavam enfrentando. Ele ordenou que todos amarrassem Jin Yong até que o apoio dos caçadores chegasse. Jin Yong ficou chocado ao ouvir isso. Nesse momento, os tanques começaram a disparar suas balas e explodiram Jin Yong. Seu corpo foi despedaçado. Ele implorou para que parassem porque doía, mas os soldados não pararam de atirar. Ele só pôde chorar em silêncio e dor. Logo, a cena mudou para apenas Jin Yong e o portal de sangue. Uma mulher se aproximou dele e o lembrou de ter cuidado, pois outro portal havia se aberto. Jin Yong não respondeu, como se não pudesse ouvi-la. Ela disse que seria difícil controlar a monstruosidade de Jin Yong em breve. Jin Yong recuperou seus sentidos e percebeu que os soldados atrás dele estavam em pedaços, cobertos de sangue. Confuso, sangue escorria de seus olhos como lágrimas. Voltando ao passado, Jin Yong se contorcia de dor após ser intimidado por Tatsui e seus amigos. Um colega de classe de cabelo amarelo o observava em silêncio. Os dois mais tarde se encontraram atrás do prédio da escola, onde o colega de cabelo amarelo perguntou furioso por que Jin Yong era o único alvo. Jin Yong pensou que era porque parecia um alvo fácil. Ele disse ao garoto de cabelo amarelo que ele também seria um alvo em breve e pediu que ele fingisse não conhecê-lo na escola. O garoto de cabelo amarelo não acreditou nas palavras de Jin Yong e agarrou sua gola. Ele chamou Jin Yong de louco por dizer tais coisas. Esmagando e espancando, Jin Yong não conseguiu responder. O garoto eventualmente recuou, levantando-se e indo embora. Foi assim que Jin Yong acreditou ter perdido seu único amigo na vida. Na realidade, seu amigo de infância estava secretamente reunindo evidências com seu poder desperto em seu olho direito. Tudo que seu olho direito via podia ser impresso como foto. Após coletar evidências suficientes, ele enviou tudo para a polícia, o escritório de educação e várias agências de notícias. Logo depois foi encontrado com seu olho direito arrancado. Jin Yong não pôde evitar soltar um palavrão alto. Seu amigo pediu desculpas, dizendo que não poderia mais ir para a escola com ele. Jin Yong assumiu que Tatsui estava por trás do ataque e jurou tomar uma atitude. Seu amigo, tremendo, pediu a Jin Yong para nem pensar em vingá-lo. Jin Yong se sentiu terrível por seu amigo ter perdido o olho direito junto com seus poderes. Seu amigo o tranquilizou, dizendo que não havia nada na vida de qualquer forma, e jurou que se juntaria ao exército em vez de se tornar um caçador. O mesmo amigo que teve sua cabeça dilacerada, empalada na espada óssea de Jin Yong. Jin Yong sentiu uma profunda dor e gritou o mais alto que pôde. Sua voz alta atraiu a atenção dos monstros próximos, que então atacaram. Jin Yong os encarou e em um instante todos os monstros foram despedaçados enquanto ele externava sua dor. Apesar disso, mais monstros apareceram e o cercaram. Enquanto isso, no escritório protegido por uma barreira do presidente da Coreia do Sul, o presidente assistia a uma transmissão ao vivo mostrando Jin Yong. O secretário explicou que esse era o mesmo monstro que havia matado o mestre da guilda de Jungan e o primeiro-ministro do Japão. Jin Yong também foi culpado pelas calamidades que surgiram por toda parte. Eles concluíram que os portais voltariam ao normal após matarem um monstro ósseo que estava assistindo. No entanto, o presidente estava confuso sobre o motivo de Jin Yong estar lutando contra os monstros. O secretário também não sabia a razão, mas uma coisa era certa, nem mesmo os monstros podiam matar Jin Yong. Além disso, receberam relatórios de que os portais de sangue começaram a se espalhar para o exterior, e não podiam mais adiar. O presidente perguntou sobre os caçadores domésticos, e o secretário confirmou que todos haviam sido completamente aniquilados. O presidente estava muito estressado e pediu que ele
entrasse em contato com o escritório de caçadores estrangeiros. Enquanto isso, o homem recebeu um relatório sobre o monstro que havia matado caçadores da Coreia e do Japão, o que causava os portais de sangue. Frustrado, ele cravou sua arma no chão. Por alguma razão, sua lança tinha olhos até e emitia som. Ele suspirou e disse que as coisas estavam ficando interessantes. Ele estava em um campo de batalha cheio de caçadores mortos. Esse homem era Lu Xingguang, o maior caçador da China e um caçador de classificação AAS. Ao mesmo tempo, outra caçadora recebeu uma gravação que mostrava Zhu Yan na tela em sua forma monstruosa. Ela ficou surpresa e soltou um palavrão em russo enquanto assistia a outras transmissões ao vivo, mostrando um campo de batalha. Esse era Vladimir Uzanov, o maior caçador da Rússia, também um caçador de classificação AAS, governando a Rússia. Seria ela a versão feminina de Putin? Em um campo de batalha nas fronteiras da Rússia, outro caçador ouviu pessoas gritando de dor em outro lugar e disse que precisava ir até lá. Um caçador atrás dele temia que a guerra da Rússia piorasse se ele fosse embora. O homem então declarou que a guerra havia terminado. O campo de batalha à sua frente brilhou com uma luz púrpura e asas com penas roxas surgiram em suas costas. O homem atrás dele suou frio ao ver a cena. O homem juntou as mãos enquanto segurava um rosário e disse a todos para segui-lo para a Coreia. Este homem barbudo era Stephen Lucas, o maior caçador da América e outro caçador de nível AAS. Por 5 longos anos, Jin Yong lutou contra monstros dentro de Blue Gate, completamente sozinho. Era um ambiente hostil, onde ele não podia comer, beber ou dormir. Ele lutava incessantemente apenas para sobreviver, completamente exausto. Cada vez que ele perdia o controle, a monstruosidade dentro dele ameaçava tomar o controle. Mas nesses momentos, Jin Yong lembrava de 2 rostos, sua mãe que ficou em estado vegetativo e o homem responsável por sua condição. Ao se lembrar deles, ele recuperava a sanidade e usava sua raiva para conter a monstruosidade. No entanto, sentia sua determinação enfraquecida após já ter se vingado do homem de cabelos prateados. Na verdade, os portões de sangue estavam se fortalecendo e controlá-lo se tornava mais difícil à medida que ele se aproximava. Por causa disso, ele se tornou implacável e matou humanos sem hesitar, até pessoas inocentes, como seu amigo de infância. Jin Yong escolheu ignorar os portões de sangue e continuou a exterminar todos os monstros que encontrava, esperando que isso pudesse redimir seus pecados. Naquele momento, uma luz roxa atingiu a cabeça de Jin Yong, esmagando-a. Enquanto sua visão escurecia, ele viu alguém com asas roxas diante de seu corpo decapitado. Então, um feixe de luz vermelha passou rapidamente em frente à figura. No ano em que os portais apareceram pela primeira vez, foi durante o Natal. Stephen Lucas estava fazendo uma homilha quando muitos portais surgiram de repente do nada, até mesmo dentro da igreja. Naquela época, não existiam pessoas conhecidas como caçadores. O pânico se espalhou enquanto monstros saíam dos portais. Stephen permaneceu calmo e disse aos frequentadores da igreja que deveriam escapar pelas portas. Outros incentivaram a fugir também, já que ele era um ministro, mas Stephen ficou firme diante dos monstros. Então uma luz sagrada brilhou no púlpito da igreja. Um par de asas brancas e puras apareceu em suas costas, e parecia que ele havia recebido a vontade de Deus. Diante da congregação chorando e rezando, os monstros jaziam em pedaços. Esse foi o despertar de Stephen como caçador, a maior igreja da América, onde 100.000 fiéis haviam se reunido. Viu apenas 138 ferimentos leves e nenhuma morte. Todos uniram as mãos, chorando e ajoelhando-se em oração. Uma criança que estava prestes a ser atacada por um monstro foi salva quando Stephen destruiu o monstro com uma cruz de luz. Ele se tornou o primeiro despertar de classificação AAS registrado no mundo e foi aclamado como o herói que salvou a América. Ainda jovem, Jin Yong admirava profundamente Stephen, até chorando ao vê-lo na televisão. Agora, o mesmo herói que Jin Yong admirava estava diante dele, o principal caçador da América, Stephen Lucas. Jin Yong lutava para se levantar, confuso sobre o porquê de tal herói estar na Coreia do Sul. Stephen então piscou diante dele e o esmagou com apenas uma mão. Foi aí que Jin entendeu o motivo. Stephen comentou como o monstro à sua frente não morreria facilmente. Enquanto o corpo de Jin começava a se regenerar, ele percebeu que o herói que uma vez admirou havia vindo para eliminá-lo. Quando Jin terminou de se regenerar, Stephen lançou outro feitiço roxo em forma de cruz, forçando-o a congelar no lugar, como se estivesse crucificado. Ele estava sendo empurrado em direção a um portal de sangue. Jin Yong cravou seus pés ossudos firmemente no chão e empurrou de volta, tentando resistir à atração do portal de sangue. Quando Stephen tentou lançar outro feitiço, Jin Yong lembrou que seus despertos podiam se comunicar sem precisar de tradução, usando mana. Desesperadamente, ele disse a Stephen que não era um monstro, na esperança de que o herói que admirava o ouvisse. Stephen
Stephen, surpreso, parou de lançar seu feitiço e perguntou se Ji-Young era realmente uma pessoa. Ji-Young implorou para que Stephen ao menos ouvisse sua história. Ji-Young então compartilhou tudo o que havia acontecido com ele, e Stephen ouviu com compreensão. Lágrimas escorreram pelo rosto de Stephen enquanto ele abraçava Ji-Young. Sabendo das dificuldades que ele havia suportado ao longo dos anos, ele perguntou o nome de Ji-Young, e Ji-Young respondeu. Stephen então questionou se Ji-Young sabia que ele lutava para salvar as pessoas, apontando que momentos atrás ele havia matado muitos com um único golpe. Para enfatizar sua dedicação, Stephen arrancou sua túnica, revelando seu corpo, que estava coberto de algo que pareciam nomes. Ele explicou que, para se lembrar daqueles que não pôde salvar e para espiar seu passado, havia gravado cada nome em sua pele. Com uma expressão sincera, Stephen se ofereceu para ajudar e salvar Ji, prometendo matar todos os monstros. Mas ele também avisou que, durante esse tempo, a calamidade continuaria a se espalhar e muitos mais morreriam. Com o coração pesado, Stephen pediu desculpas e começou a escrever algo em sua própria pele usando magia roxa. Ele escreveu o nome completo de Ji em seu corpo e, com genuína tristeza, pediu desculpas mais uma vez. Assim que o nome completo de Ji foi escrito em seu corpo, Stephen começou a brilhar roxo enquanto chorava lágrimas de sangue. Ele então procedeu a decapitar Ji-Young. Ji-Young sentiu-se esmagado, e Stephen proclamou que apagaria a existência de Ji-Young. Seria isso suficiente para matar Ji-Young, apesar de seus poderes incrivelmente fortes de regeneração? Enquanto isso, no prédio da associação protegido por uma barreira, Yomin continuava a curar a mãe de Ji-Young, que estava em estado vegetativo, conforme prometido, usando seus poderes de cura de nível S. Ela assistia à reprodução da chegada de Stephen à Coreia enquanto isso. Um secretário preocupado observava sua presidente sangrar durante o doloroso processo de cura. Yumin já estava no limite, suando muito e sangrando pelos olhos, nariz e boca. Por que ela estava fazendo isso? Ao mesmo tempo, uma mulher gaguejou ao ver como Stephen havia massacrado todos no campo de batalha e partira casualmente para a Coreia do Sul. Vladimir, o principal caçador e governante da Rússia, questionava se Stephen vinha guardado seu poder todo esse tempo. Um soldado relatou que haviam perdido 90% de suas forças e que seria impossível manter as linhas de frente. Ele mencionou que os americanos estavam se aproximando, e enquanto falava, morreu. Ao ouvir a morte do soldado, Vladimir praguejou novamente. Ela pensou que poderia reverter a situação se conseguisse capturar o que chamavam de monstro ártico. Neste momento, alguém entrou na sala do trono de Vladimir e falou sobre o monstro que ela acabara de mencionar. Han Tatsu, junto com a vice-mestre feminina de sua guilda, ofereceu sua ajuda para capturar o monstro para ela. E este vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Entre no nosso servidor do Discord, estamos quase batendo 800 pessoas lá. Tá muito legal, vem lá conversar um pouquinho com a gente, o link vai estar aqui na descrição. Veja também o vídeo que está aparecendo agora na tela, também tá muito bom, fica aqui com a gente. E é isso, te vejo no próximo vídeo.